Já imaginou seu corpo pegando fogo sem você fazer absolutamente nada? Isso mesmo, você não me ouviu mal. Estamos falando de gente que simplesmente foi reduzida a cinzas, sem qualquer explicação racional. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a combustão espontânea em seres humanos. Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje e achou interessante, a gente se encontra depois da vinheta. Parece até história inventada só para assustar, mas por pior que possa parecer, a misteriosa combustão humana espontânea, embora rara, é verdade. Para quem não sabe, esse nome complicado diz respeito a um fenômeno ainda pouco conhecido pela ciência, que faz com que os indivíduos morram queimados por um incêndio sem motivos aparentes. A combustão faz com que se consuma apenas a cabeça e o tórax das pessoas, como mais ou menos se o fogo tivesse começado de dentro para fora. Pelo menos 200 casos de combustão humana já foram reconhecidos e registrados ao redor do mundo, mas isso não diminui o enigma que isso representa até hoje para os médicos e para alguns especialistas. O mais intrigante é que mesmo séculos depois dos primeiros casos serem divulgados e estudados, ainda não existe uma explicação conclusiva para o que pode fazer uma pessoa simplesmente pegar fogo. O primeiro caso de combustão espontânea registrado pela ciência aconteceu em 1470. A vítima foi um italiano chamado Polonus Vorstius, que tomava vinho e do nada começou a vomitar fogo. As chamas então demoraram para consumir seu corpo, deixando apenas pés e mãos intactos. Pés e mãos. Mistério na combustão humana. Esse último detalhe bizarro, aliás, parece ser uma das características mais comuns à combustão espontânea. Na maioria dos casos, o corpo fica quase que completamente incinerado, exceto os membros que acabamos de citar. Mas o ambiente em volta também não dá vestígios de que algo tenha acontecido, já que apenas o chão embaixo do corpo e o teto acima de onde estava a vítima costumam ficar um pouco danificados depois que a combustão humana acontece. Um outro caso também emblemático de combustão humana que apresenta todas essas características em comum com o primeiro é um caso que aconteceu em 1725, na França, em Paris. Conforme relatos, o dono de uma pousada em Paris, na França, acordou e viu a sua esposa, Madame Millet, queimando, já com a parte superior do corpo totalmente carbonizada. Dizem até que a polícia, na época, tentou incriminar o marido da mulher pela morte dela, mas o testemunho de um hóspede que dormia ali naquela noite acabou salvando o francês. A testemunha era um cirurgião que conhecia sobre a combustão humana e explicou à justiça o que poderia ter acontecido com aquela mulher. Na época, como nenhum indício de incêndio foi encontrado no local da morte, o legista responsável pelo caso chegou até a afirmar que a mulher tinha recebido uma visita de Deus. Teorias da combustão humana. Muitas teorias foram criadas ao longo dos séculos para explicar a combustão humana espontânea, incluindo até hipóteses sobrenaturais, mas nenhuma delas foi realmente convincente para explicar. Diziam até que pessoas alcoólatras tinham mais chances de morrer por essas chamas misteriosas, mas a quantidade de álcool encontrada no sangue necessária para que a pessoa começasse a arder em fogo já desbanca com toda essa explicação. Hoje em dia, a teoria mais aceita para a combustão humana e a mais racional de todas até agora diz que o corpo humano pode sofrer um efeito pavio. Isso significa que algum tipo de faísca externa, por menor que seja, como por exemplo a ponta de um cigarro, tem o poder de queimar as roupas o suficiente para chegar na pele. A pele humana, por sua vez, libera gordura e o que funcionaria como um combustível para o fogo, assim mais ou menos como a cera funciona numa vela. Essa foi a única teoria sobre a combustão humana testada até agora, e embora não seja amplamente aceita, ficou provado que o corpo humano tem sim gordura suficiente para garantir a própria combustão. Além disso, como é no tórax, que a maior parte da nossa gordura corporal fica armazenada, é nele e nas partes mais próximas ao tórax que acabam queimando primeiro, como a gente já viu nos casos anteriores. O canal de TV Discovery Channel chegou até a fazer um documentário tratando sobre o assunto. Eles abordaram o tema da combustão humana por diversos ângulos, chegando a levantar também até causas sobrenaturais e datando algumas tragédias que aconteceram. Então, se você se interessou sobre o tema e quer saber mais, eu recomendo que você busque e assista esses documentários do Discovery que estão bastante interessantes. E você? O que você acha sobre a combustão espontânea em seres humanos? Você acredita que exista alguma explicação científica para isso? Ou que a gente está tratando de algo sobrenatural que a gente ainda não faz ideia do que está acontecendo? Bom, deixe sua opinião aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais e deixar o seu comentário, a sua opinião, para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!